O Corinthians é maior, melhor e mais pesado que o Santos em tudo. E quem discorda, é só olhar o histórico, a torcida e a camisa. Salve, salve, fiel torcida. Tá começando mais um corte exclusivo aqui na Rádio do Corinthians, o canal que só respira o todo-poderoso Timão. E hoje o clima é de vitória, de resenha e de provocação, porque depois de atropelar o time da Vila, a mídia corintiana está em festa. A repercussão tá gigante, os comentaristas se rendem ao peso da camisa alvinegra, e a Fiel tá soltando a voz no país inteiro. E como aqui ninguém fica de fora, a gente traz para você mais um corte completo com tudo que estão falando do Timão. E pode ficar tranquilo que os créditos do conteúdo original estão todos na descrição, porque aqui o respeito também entra em campo. Já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, porque a zoeira tá garantida e a informação vem direto da arquibancada da Fiel. Chama os corintianos, marca os rivais e espalha esse vídeo, porque hoje é dia de Corinthians, é dia de comemorar mais uma vitória com a alma lavada. Aqui é raça, é história, é tradição. Aqui é Corinthians, o maior do Brasil. Com a participação dos 3 jogadores mais importantes do time, as 3 principais estrelas do time. Porque o Garro... A gente tem até uma tela que mostra que quase nunca o Corinthians faz um gol sem que pelo menos um dos 3 participe da jogada. Ali você está vendo a tela, o Garro tem 8 jogos, 1 gol e 1 assistência. O Memphis tem 13 jogos, 2 gols e 6 assistências. O Yuri tem 15 jogos e 6 gols marcados no campeonato. Quer dizer, todos eles participam muito. Quer ver a segunda tela? A segunda do ataque do Corinthians. Ainda mais curiosa que a gente vai colocar aí, ó. Dos 30 gols do Corinthians, quando os 3 jogaram juntos, em 29, pelo menos um dos 3 esteve envolvido na jogada do gol. Apenas uma vez isso não aconteceu. É porque a bola passa no pé, assim, isso é algo que é treinado, logicamente, e tem a questão individual dos jogadores que estão no entorno, de saber que a jogada ela vai acontecer de uma forma melhor se passar no pé de algum desses jogadores, né? E cada um dentro da sua função, logicamente, né? Porque aí você parte ali do Garro, que é o jogador cerebral do time, é o cara que a bola, quando passa, você percebe que alguma coisa boa vai sair, seja em qualquer setor do campo. Aí o Memphis é um jogador um pouco mais aproximado, né? É o cara que é mais perto do Yuri Alberto, é o jogador que tá, né, que consegue fazer essa movimentação entre o Garro e o Yuri. E aí o Yuri Alberto que vive essa fase maravilhosa, né, pro torcedor corintiano, que é um jogador que briga demais. E acho que é importante ressaltar isso, porque na arena ontem a gente percebe a euforia do torcedor, porque todo mundo, pelo menos no meu entorno ali, relembra a fase ruim dele. Então, quando ele faz um gol, os caras falam, a sensação que se tem é assim, pô, ele merece demais. Porque ainda? Na fase... Mas já deu, cara. Mas eu sei, mas assim, essa sensação que o torcedor corintiano tem de que na fase ruim ele lutou demais, ele não deixa de lutar. Isso que eu acho que é bacana. Ele não deixa de lutar, ele continua fazendo gols, agora ele faz gols e continua lutando, mas o torcedor tem essa sensibilidade com relação a ele. E é por isso que a energia para ele é tão favorável dentro da arena. Então, assim, é um jogador importantíssimo, né? E faz o gol, bem posicionado. Ele entende o erro de posicionamento da defesa do Santos, né? Porque o Sherman acaba ficando, dando condição para que ele arrematasse em gol. Então é isso. Ele cometeu 2 erros. Dois erros. Ele não acompanhou a linha de impedimento? Ele não acompanha a linha, não acompanha o jogador, exatamente. Mas são os 3, né, com relação ao Garro, ao Memphis e ao Yuri, jogadores que são importantíssimos para essa classificação do Corinthians. Zinho, o Garro, autor do gol da vitória do Corinthians ontem, ele viveu um problema pessoal pesadíssimo no início da temporada. Ele perdeu a camisa 10 e acho que qualquer jogador sentiria, ainda mais depois da temporada que ele fez em 2024. E ontem fez o seu primeiro gol na temporada. O quanto esse gol pode ser importante para o argentinozinho? Eu acho que é mais importante para o Corinthians. Porque o Corinthians precisava do Garro novamente. Ainda mais nessa reta final. Ainda mais para quarta-feira. Enfim, a gente não está no dia a dia do clube, a gente não participa do departamento médico e a gente tem que escutar e entender que foi feito... E outra, capitão, ele vai falar o quê? Ele vai falar o quê? Mas é um episódio enfim, que age contra o próprio Neymar, né? Porque, assim, dá margem para várias interpretações, né? E a imagem que o torcedor santista tem, a imagem que nós também, né? Que muitas vezes defendemos o Neymar na seleção, o Neymar um pouco mais maduro, né? Com relação a atitudes, enfim... Estava rolando uma corrente super positiva. Super positiva. E a gente se coloca nesse lugar, sabe? Porque a gente também estava imaginando que algumas ações poderiam ser diferentes, né? Então, assim, eu entendo as colocações, mas concordo muito com o Zinho, assim. A gente que não teve o talento do Neymar, o Zinho teve
mais parecido, né? Eu fui na base da luta mesmo, do profissionalismo. Sim, mas o que eu quero dizer é assim, a gente que não tem o talento que o Neymar teve, que a gente que teve que olhar para o futebol de uma forma mais profissional para conseguir entregar, é algo que não bate com os nossos pensamentos, sabe? E você, as declarações que ele deu, né, que a movimentação que ele fez, que parecia que ele estaria em campo, e aí depois ele aparece na Marquês de Sapucaí, como o Zinho falou, pô, a gente não tem nada a ver com a vida particular dele, ele faz o que ele quer, mas não, a gente tem que analisar o que o extra-campo reflete dentro do campo. Então, quando você imagina que o Neymar vai estar em campo, aí você vê ele no Rio de Janeiro, você vê ele se divertindo com os amigos, que é um direito dele, mas você imagina o quê? Ele está bem, ele vai se divertir como todos os outros foram, mas ele em um jogo desse tamanho, ele vai estar pronto para jogar. E aí, quando chega na escalação, ele não está presente, aí chama um pouco a atenção, dá margem para a gente imaginar muitas coisas, né? Eu acho também que não é o ponto principal, é a saída dele ao Rio, a não participação no jogo. Mas você fica com aquela sensação de que, pô, mas será que se ele não se cuidasse, se ele descansasse... Eu tentando lembrar, posso até estar cometendo alguma injustiça. De jogadores envolvidos nas finais aí em geral pelo Brasil, que foram vistos no Carnaval. E eu vi, acho que o Paulinho do Palmeiras, que está fora de combate. Está fora de combate, sim. Está fora mesmo. Está claro, né? Está claro. Se recuperando de cirurgia e tal. Eu vi o Neymar e os amigos dele lá de Santos só. Não vi mais ninguém. E mais uma vez, assim, né? A gente fala porque a gente tem que falar, a gente está aqui para isso, e fala também porque gosta dele, quer vê-lo em condições, né? Ele talvez seria o único que não poderia estar, sabe? Por todo o envolvimento da chegada dele no Brasil, por toda essa expectativa dele na seleção, por todo mundo olhar para ele e para o Neymar e entender que, pô, a partir de agora pode ser que seja diferente. Ele estava dando sinais que isso aconteceria. E sinais, então, assim, muitos jogadores poderiam estar, menos muito ele. Mais desenrolado para falar, mostrando posição nas entrevistas. E a gente elogiou várias vezes, a gente fez programas aqui, pô, expectativa gigante dele, né, a alegria da retomada dele em campo, a convocação da seleção brasileira, enfim. E é isso, é mais um episódio que age muito contra ele, que traz aquele Neymar que a gente já analisou algumas vezes e que a gente, em alguns comentários, percebeu que falta, como o Pascoalzinho falou, e aí eu também tenho essa convicção de que falta um pouco de profissionalismo para ele e talvez para o staff dele, já que o presidente fala que tem um staff por trás, dessas pessoas orientarem ele de que não é o melhor momento dele sair, não é o melhor momento dele se descuidar, que é um momento que mesmo que ele não fosse jogar, mas ele mostrar que pelo menos estava tentando, né, se recuperar em tratamento para estar em campo contra o Corinthians, e tudo isso não faz sentido. Quando você vê a declaração do presidente, que a gente respeita, eu respeito muito o Marcelo, eu enfrentei várias vezes, né, em confrontos de título até Corinthians e Santos, mas não reflete uma realidade de um jogador que está muito afim de jogar, que sabe da importância que ele tem para o clube, que é um exemplo, como a gente fala, dentro do Santos e para a seleção brasileira, e a gente olha em uma véspera de um jogo tão importante para o Santos contra o Corinthians, ele está, enfim, passeando, ele está no Sambódromo e não está pensando, né, especificamente para essa decisão. Está lá 5, 6 horas de pé, não vai dormir igual, o sono é importante para qualquer atleta, ainda mais para um atleta que está, se não lesionado, está com algum tipo de problema físico. Eu não sei se ele tomou álcool ou não, mas se tomou também, é uma coisa que prejudica. E outra, Pascoal, quer ver? Se ele abre mão do Carnaval desse ano, faz ali a mesma postagem que ele fez na escola de samba, em Mangaratiba, se ele faz no centro de fisioterapia do centro de treinamento do Santos. Ali, Carnaval fica para o ano que vem, eu estou aqui me cuidando para tentar jogar aí no final de semana contra o Corinthians, embora a defesa do Neymar, ele postou isso ontem, depois do jogo, é que ele sentiu desconforto maior no treino de quinta-feira, ficando fora dos treinos de sexta e sábado, porque num primeiro momento, no domingo, pós-classificação contra o Red Bull Bragantino, ele fez uma postagem tranquilizando os torcedores. Deu uma travadinha, mas não é nada não, pá, não sei o quê. Não sei se, aí seria leviano dizer que ele já estava armando a situação para passar o Carnaval meio batido. Mas se ele dá essa demonstração no início da semana e não consegue se recuperar e fica do mesmo jeito que ficou fora do jogo de ontem, o impacto pelo desfalque seria totalmente diferente, você concorda? O impacto seria diferente, mas eu não tenho nenhuma garantia de que ele jogaria. Não, mas... Não, eu tô dizendo, a mensagem, o recado seria outra. O recado poderia ser outro, mas o recado que... O Neymar, a trajetória dele é composta desse tipo de recado. E você já não viu o Neymar no Sambódromo com aquela botinha? 6 anos atrás, quando ele estava no Paris Saint-Germain. Isso. Você já viu o Neymar em outras ocasiões também lá? Então, para mim, não é nenhuma novidade isso. Do Neymar ir no Sambódromo
E no terminado o Carnaval a gente voltar a esse tema. A lesão do Neymar, porque hoje, é que eu tenho uma certa dificuldade, porque hoje é só desconforto muscular. Você não sabe se foi uma contratura, se foi um estiramento, se foi uma distensão, você não sabe o que é. Porque no tempo do Fábio Luciano eu perguntava para ele, no tempo do Zinho eu perguntava para ele, perguntava para o médico do Palmeiras, para o médico do Corinthians, para o Joaquim Grau. Sabia exatamente o que te tirava do jogo. Era mais fácil. Hoje o acesso é muito limitado, você não tem essa perspectiva. Você conversava e o pessoal falava. Você já tinha, por exemplo, eu aprendi com o passar do tempo que se é uma distensão muscular, ele vai levar 40 dias para jogar. Isso. Se é uma contratura muscular, ele vai levar de 2 e 3 semanas para poder jogar. Se é um estiramento, ele vai rapidinho, 2 semanas ele está de volta. Então, a gente precisa saber... Pode não ser nada, pode ser um desconforto. O tal do desconforto, às vezes, esse desconforto é que deixa a gente também desconfortável. Porque a gente não sabe qual é o tipo de lesão que ele tem. A gente não imagina. Não é só um desconforto. Se fosse só um desconforto, ele entrava pelo menos alguns minutos. Claro. Botava porque é um jogo decisivo. Aquela bandagem na coxa e jogava. Era esse jogo. Não, o jogo é decisivo. Aquele jogo é que definiria o Santos na final do campeonato. Sim. Um desconforto com o período de tratamento que ele fez, ele jogaria pelo menos alguns minutos. Né? Então, assim, pode ter sido uma coisa um pouco mais forte, até agravou nesse treinamento que ele tentou fazer na quinta, como foi falado aí por você, Prial. E aí se agravou um pouco mais, não é só isso não. É que não foi divulgado pelo Departamento Médico do Santos, inteligentemente, não vai falar antes da final, leva o cara, mostra ele ali, até pro Corinthians, né? O Neymar tá aí, pode entrar a qualquer momento. O Corinthians não foi um super jogo do Corinthians, não foi espetacular, mas jogo único é osso, é sempre assim, né? Não ser fácil é que é raro. Tá na final e vem recuperado para quarta-feira? Pois é, o Corinthians está na final. Antes de até de falar do jogo, acho que eu queria falar do time na final. De verdade, acho que é uma campanha justa, um finalista justo. A gente vem elogiando o Corinthians, a maneira que os jogadores tomaram esse Campeonato Paulista de maneira séria, sabendo que pode ser um campeonato importante para quem não conquista nenhum título desde 2019 para a instituição. Então, diretoria, torcida, com a sua média incrível aí de quase 45 mil pessoas no estadual, todo mundo sempre se motivou e todo mundo claramente tratou o estadual com muita seriedade, pensando nesse momento. Então chegou de maneira justa a decisão, porque foi um bom campeonato. De maneira geral, revezou o time, teve lá o planejamento, eu também achei que foi bom no fim da história, uma boa média de gols marcados, ainda acho que a média de gols sofridos é alta, mas enfim, não vai ter mundo perfeito, sobretudo revezando os jogadores e tal. Então assim, justo a classificação para o Corinthians para a decisão e vai fazer o segundo jogo na sua casa, algo que também não faz desde 19, né, em 20, a decisão foi no Allianz Parque, o último título, coincidência ou não, foi também na sua casa. Sua casa, aliás, que segue sendo um trunfo importante, né? É uma derrota nos últimos 7 meses só aquela do Red Bull na Sul-Americana e mesmo assim ainda reverteu nos pênaltis. O Corinthians perdeu um mata-mata em 11 só, nos últimos 11 perdeu só aquele pro Flamengo que empatou 0-0 e aí acabou sendo eliminado. O Corinthians tem uma derrota nos últimos 30 jogos em casa, isso não é pouca coisa. Enfim, o Corinthians segue tentando o torcedor, com o seu torcedor, fazendo a sua parte. Em relação ao jogo em si, para mim é uma vitória também justa. Na conta do chá, como você disse, nenhum grande brilho, nem de Corinthians, muito menos do Santos, mas eu achei que foi uma vitória justa no seguinte sentido. O Hugo Souza não fez enormes defesas, o Brazão até fez, né, a da falta, que depois até resulta no gol, e essa do Memphis também o Corinthians não teve. Era um jogo bem truncado, um jogo mais fechado, mais ou menos o que a gente vai falar depois aí, o que é esperado para São Paulo, para Palmeiras e São Paulo. Mas de maneira geral, o Corinthians que mereceu, voltou para o sistema 4-3-1-2 com seus 3 volantes, mas dessa vez com Ranielli e Martinez, os 2 mais pegadores, os 2 primeiros volantes que não estiveram em Guayaquil, e aí explica um pouco até aquela passividade de marcação. Ontem logo ele colocou os 2. Então o Corinthians se comporta bem, é pego de alguma maneira, a gente vai falar depois com calma em relação ao Neymar, é pego de surpresa sim uma hora antes de que ele também não iria para o jogo. E aí o Santos tenta fazer as modificações que a gente fala depois. Mas o Corinthians mereceu, o Corinthians está na final com méritos, ganhou os 2 jogos do Santos, né, tanto na fase de grupos quanto agora, e os 2 por 2-1. E eu acho que é um Corinthians que vai forte, só que ele tem quarta-feira, como você disse, né? Então o copo cheio você vai motivado, os ingressos de novo vai anunciar daqui a pouco todos esgotados, o torcedor vai confiar, eu venho dizendo que é improvável quarta, mas não é impossível. E parece uma palavras
elas são parecidas, mas elas não são iguais. É improvável sim, mas não é impossível na quarta-feira, e o Corinthians vai agora com essa classificação, e eu acho que em outro cenário. É um Corinthians mais... O torcedor mais tranquilo sabe que domingo tem uma grande decisão contra um rival, seja o São Paulo, seja o Palmeiras. É um título a disputar. Eu sinto que o torcedor vai quarta-feira quase que para uma tentativa de um extra, um plus, uma noite épica. Vamos tentar viver isso daí. Se não der certo, a chance de não dar é muito maior do que de dar, depois do que fez lá no Equador. E os jogadores, a impressão que eu tenho é que também vão mais leves. O tempo não vai passar tão rápido como seria com uma eliminação, a perna não vai pesar tanto. Eu acho que os jogadores vão conseguir fazer um jogo mais natural na quarta-feira, com toda a diversidade que tem de 1-0-3. Mas, para mim, tem muito a ver quarta-feira com ontem. Se tivesse sido eliminado ontem, sinceramente, eu acho que quarta eu não veria chance nenhuma do Corinthians quarta. Seria outro cenário, outro ambiente, o estádio estaria de outro jeito. Eu acho que quarta agora dá para fazer um jogo mais natural quarta-feira, por incrível que pareça. Ô, Massa, o jogo jogado pelo Corinthians hoje, se o Corinthians jogar exatamente o que jogou ontem, quarta-feira dá? Não dá. Não dá porque você não pode tomar gol, né? Então, acho que o Ranieri falou ali... O Ranieri não, o Gustavo Henrique, né? Falou as palavras, que tirou as palavras da minha boca. Esse tipo de resultado programado, você tem que fazer o jogo perfeito. E tá tudo bem aí, né? E o jogo perfeito, você passa por ter uma defesa sólida. Passa por você saber defender, mesmo tendo que atacar a cada minuto. É difícil, às vezes, o torcedor entender isso que eu tô falando, mas se você não tiver equilíbrio entre as ações, equilíbrio entre os compartimentos do seu time, você ou vai ficar muito exposto, vai sair, tem chance de fazer gol e vai ficar muito exposto, ou você vai ficar contido demais, sem conseguir pressionar o adversário, né? O Barcelona tomou 4-0 lá da LDU, mas teve jogador expulso logo no começo. Del Valle, né? Del Valle, perdão. Teve jogador expulso logo no começo, jogou só com goleiro e mais 2 ou 3 titulares, acho que são 3. Isso. Enfim, não dá pra ter uma base, uma noção por causa do último jogo do Barcelona no campeonato. Acho que o Corinthians repete mais uma vez velhas falhas defensivas, um time sem a bola, com o Garro, Memphis e Yuri, que dá espaço, mesmo tendo os dois marcadores desta vez colocados em campo. O time do Corinthians sem a bola sofre bastante. Agora, quando consegue articular bem as jogadas, nós estamos vendo aí, precisa ter qualidade para fazer uma tabela dessa, precisa ter qualidade para fazer o gol que o Garro fez, começa a aparecer a jogada ensaiada, né? A jogada do primeiro gol é ensaiada, diante de um adversário ainda totalmente desajeitado, desarrumado, né? Com o Pedro Caixinha fazendo escolhas, não digo, mas uma delas duvidosa, né? Que foi ter escalado o Tassiano do lado direito. Ele tinha outras opções, banco ele tem vários jogadores bons no banco, inclusive eu quero me desculpar com o Rollraiser, porque eu vi ele jogar na Argentina e não gostei, mas parece que ele evoluiu bastante. Ontem ele entrou, tem qualidade, é um bom jogador. Então o Caixinha morreu com a caixa fechada, sem abrir, né? E o Corinthians se classificou. A classificação é mais do que justa. O Corinthians fez a melhor campanha do campeonato. O Corinthians vai fazer a final em casa. O último jogo é na casa dele. Ganhar do Corinthians lá é muito difícil, né? Tem torcida única, tem a questão da arbitragem que é importante. O Candansan agiu... não achei que a arbitragem dele foi desastrosa. Achei que ele poderia ter dado o cartão vermelho direto. O que pega, ele é cobrado pela arbitragem anterior no jogo contra o Mirassol. Que não era ele, lance... Não era ele, né? Exato, mas ele é cobrado porque não tem critério na arbitragem brasileira, né? Aí você percebe a diferença. O torcedor mistura todo, fala, lá na Itaquera, sei o quê. O VAR sequer chamou, né? Acho que era a Edna, né? Não, era a Daiane. A Daiane, a árbitra. Acho que o VAR poderia ter chamado para a Daiane ver o lance de novo. Mas enfim, é isso. Acho que os problemas defensivos do Corinthians continuam, mas do meio para frente o time se vira, se arruma, né? E consegue se ajeitar. Ô Arnaldo, seja quem for o adversário da final, Corinthians é favoritaço, não? É favorito, mas não favoritaço, né? Porque a gente tem que projetar a seguinte situação, né? A gente sabe qual obstáculo o Corinthians terá até a primeira partida da final. Quarta-feira tem uma decisão
né, de Libertadores. Até o Hugo falou sobre isso. A gente vai saber o que a gente vai fazer na nossa vida. Se a gente vai jogar Sul-Americana e Libertadores. Entre uma coisa e outra, existe um abismo. Então, pode ter a final ali, beleza, do Paulista, mas o resto do ano todo jogando a Sul-Americana é uma coisa. Jogando a Libertadores é outra coisa. No sorteio do dia 17 isso vai ficar evidente. Quando for começar pela Sul-Americana e estiver o Corinthians, por exemplo, vai ser uma frustração sendo campeão paulista ou não, né? Essa é a questão que atinge o ano todo. E aí, só para comentar a abertura do Vessa antes do jogo em si, se o Corinthians merece muito estar na final do Paulista da forma que ele encarou a competição, ele não merece se classificar na Libertadores pelo que ele fez nos 3 jogos até a quarta-feira. Não só mal demais, em Guayaquil, nos 3 jogos da Libertadores, né? Na Venezuela, na volta e em Guayaquil. 6 gols tomados. Pois é, loucura. postura ridícula, né? E que quase proporcionou uma crise que atingisse a ótima campanha no Paulista. Agora, eu acho que a questão, não dá para você analisar o jogo só vendo o que o Corinthians fez de bom e o que o Santos fez de ruim, né? Uma coisa interfere na outra. Acho que a formação do Corinthians foi a adequada, sobretudo pela questão defensiva da competição dos jogadores. Acho que o Corinthians colocou o seu melhor time, tendo em vista também a competitividade dos seus jogadores. E o Santos, Neymar à parte, a gente vai falar muito do Neymar. Foi muito mal escalado, muito mal preparado taticamente para o jogo, né? Então, acho que o Corinthians teve um início tranquilo até, conseguiu fazer o gol, talvez aí devesse ter torcido a faca, empurrado, o Santos estava perdido, teve até uma chance de fazer o 2-0, não fez, tomou o gol na sua bola parada, que é um karma dessa temporada. Qualquer escanteio melhora com o Gustavo Henrique, mas o Gustavo Henrique não consegue salvar tudo. O Tiquinho faz o gol e deixa a questão em aberto para o segundo tempo. Mas aí, de novo, o Santos volta da mesma forma, inclusive taticamente falando. Então, o Santos ele não soube aproveitar a possibilidade de... aos espaços. Exato. Eu tô falando isso dos tem, espaços. exato. Tem mesmo. Agora, ao mesmo tempo, do meio para frente tem muita qualidade. Talvez seja um dos times do meio para frente que tenha mais qualidade no Brasil, né? O Corinthians. Pois os jogadores são muito bons. Mas o Santos, acho que a possibilidade ontem era, além da questão tática, técnica, explorar a pressão que o Corinthians vivia. E o Santos em nenhum momento levou isso em consideração. Aí você pode até entender que o Caixinha não é exatamente um especialista nesse aspecto. Se você pegar a trajetória dele no Bragantino, é muito parecido nesse tipo de jogo. E acho que o Corinthians foi assim estável praticamente a partida toda, não correu grandes riscos. Fez o gol, até o Vessone falava no intervalo, tá faltando mais do Garro durante o ano, e o Garro decidiu o jogo pela qualidade que ele tem. E acho que não tem discussão essa classificação e a passagem para a final. Você percebe, né, que o gol que o Santos toma da jogada ensaiada é muito de um time juvenil ainda, né? Quando o Memphis vai bater o escanteio, tá na cara que ele não vai jogar a bola na área, né? É óbvio, né? Isso, cara. Aí encosta o Garro para receber a bola vai para quem? Vai na área? Quer dizer, é um negócio assim juvenil, né? Do time adversário que não presta atenção numa cobrança de escanteio ensaiada. Tem um negócio legal, uma movimentação, na hora que começa a troca de passe, o Yuri tá no primeiro pau. E aí ele vem no miguezinho pro segundo pau de propósito. Ele sabia que a bola... É legal ver a movimentação do Yuri. Ele tá lá do outro lado e vem no miguezinho e ninguém prestando atenção, ele fazendo o movimento para trás. Agora, Tironi, pra Palmeiras ou São Paulo, quem passar hoje, eu acho que a possibilidade de tirar o título do Corinthians vai muito da primeira partida. No final de semana, quando ou o Palmeiras ou o São Paulo for o mandante. Né? Eu acho que a possibilidade de ganhar esse campeonato para qualquer um, diante do Corinthians, o segundo jogo em Itaquera, é vencer a primeira partida. Se aproveitar do Corinthians desgastado no meio da semana e com foco em outro lugar. Vai muito da primeira partida. E depois a gente vai ter um intervalo bizarro, né? A final vai ser na quarta-feira. É uma questão de calendário que a gente tem que debater também. Bizarro. Logo depois da data FIFA, quarta-feira, dia 26, vai ser a final do Paulista em Itaquera. Para quem for desafiar o Corinthians, é fundamental vencer o primeiro jogo, senão vai chegar já morto em Itaquera depois da data FIFA. E lembrando que isso que o Arnaldo está dizendo, o quanto é preocupante para o Corinthians, é só pegar a primeira fase. É um primeiro tempo até mais ou menos do Corinthians do Morumbi, só que o segundo ele é amassado, e o Palmeiras amassa o Corinthians no Allianz Parque também, e só empata porque o Rios perdeu a bola lá pro Memphis, senão teria talvez feito o segundo. Então, realmente o Corinthians não tem bom comportamento como visitante contra esses dois times.
Muito bem, Thaís. Pessoal, a gente vai falar bastante de jogo, mas eu tenho só uma curiosidade. Por que o Corinthians não joga de branco e calção preto e meia branca na sua casa? Por que ele joga com esse uniforme preto dentro de casa? O que aconteceu com os uniformes do Corinthians? O que aconteceu assim, primeiro que o Santos, para ficar um negócio bem diferente, optou-se por essa situação. E a torcida não reclamou, os jogadores não reclamaram, porque todo mundo amou. É considerada uma das camisas mais lindas da história, essa preta, All Black, que eles chamam. Ela tá acabando, né? Porque agora em abril troca lá a coleção I2, sai essa All Black, sai a branca também. E porque vai entrar um I2 que é em homenagem aos 25 anos, jubileu de prata do Mundial de Clubes de 2000. Ela vai ser exatamente igual àquela branca e a preta do Mundial. Toda preta, as costas, o ombro aqui todo branco e vice-versa. E o que acontece? A branca do Corinthians, ela não é toda branca, ela é um pouco degradê. E aí o Santos entraria com aquela que também é a dele preto e branco listrado. Eu acho que confundiria, sinceramente, não é um branco do Corinthians, ela é bem degradê. E a do Santos, do jeito que ela é tradicional listrada, eu acho que dava uma confundida. E assim, já que o time adora jogar de preto, os jogadores adoram, a torcida também adorou, ninguém viu nenhum problema, a polêmica ficou zero. No primeiro turno também, na fase de grupos, também jogaram exatamente assim. Ou seja, só eu que achei que uma porcaria, basicamente foi. Não gostou e tá tudo certo. Salve, salve, rapaziada! Tamo junto, chegando no pós-jogo novamente aqui dentro do canal do Benja. Corinthians 2, um dos nossos maiores fregueses na história. Santos. Cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Pipocou, não quis pisar dentro da Neoquímica Arena, ficou lá no banco escondidinho, mano. Cadê? Chupa, Neymar, não achou nada, irmão, não achou nada. Ai. No carnaval não desfalca o camarote, né? Mas na hora de entrar em campo, cadê? Ficou no banco. Ai, te catar, vai, Neymar. E vou falar pra vocês, hein, rapaziada, o bagulho é o seguinte. Um tempo atrás me perguntaram lá na Arena SBT, numa enquete, quem que ia ser mais protagonista no futebol brasileiro aí em 2025? O maior 10 do Brasil. Eu falei o Garro. E aí os caras, mas tem o Neymar, camisa 10 também. Eu falei o Garro. Falei, o Garro é um cara mais constante. Falei, o Garro terminou o ano passado muito bem. É que esse ano não tinha jogado nada ainda. Mas o grande jogador aparece em jogo assim, irmão. Aparece em jogo assim. Neymar marcou 2 golzinhos aí em time que não valia nada no Campeonato Paulista. Então, aí, Neymar, aí fala do Garro, não sei o quê. Jogo grande, quem apareceu? Foi o Garro ou foi o Neymar? O Neymar tava no banco. E se não tivesse também condições de jogo, nem entrava no campo. Não ficava no banco. E ficava lá na arquibancada, ficava na vila, ficava na casa dele, enfim. Foi pra lá porque tinha condição. Sentou no banco, tinha condição de jogo. Pipocou pra nós. E vou te falar que o Neymar também não ia achar nada. Ele sabia que não valia a pena se desgastar porque ia tomar naba do mesmo jeito. Como tomou quando ele jogou na Neoquímica Arena, na fase de grupos também. Bora, Coringão! Primeiro finalista do Campeonato Paulista. E até, inclusive, pessoal, já deixa seu like aí, ó, no canal do Benja. Aproveite para se inscrever também, não custa nada. Você se inscrevendo e deixando seu like, o YouTube, ele entende que o canal é relevante e vai levar o conteúdo do canal do Benja para mais pessoas. Temos as lives do pós-jogo, temos o Papo Reto. Então, ó, já se inscreva no canal e já deixe o seu like. Inclusive, galera, já vou pedir aqui também, ó, vocês quiserem participar da live, o telefone tá na tela, tá bom? Ó, 11, prefixo de São Paulo, 91 785 0011. Então, aqui, ó, prefixo de São Paulo, 11 91 785 0011. Esse é o número para você mandar mensagem aqui pro Papo Reto. Você vai falar com a nossa produção aí, vai falar, Joneta, quero participar da live, quero trocar uma ideia de Coringão. Então você vai pedir, vai receber o link e vai entrar aqui para conversar de Corinthians comigo. Daqui a pouco o Capaz do Bem já chegar aí também. Então, pessoal, não vacila não, já manda mensagem agora, rapidinho, que os primeiros terão prioridade, tá legal? Então, daqui a pouco já vou aproveitar, já vou abrir aqui também o nosso chat do YouTube, começar a ler as mensagens que vocês estão mandando aí também, mas antes falar um pouquinho a respeito do que eu achei do jogo. Vamos lá. Coringão, galera, começou bem o jogo, começou bem a partida, depois de ter tomado aquela prensa da torcida ontem lá, os torcedores, para quem não acompanhou, as principais torcidas do Corinthians estiveram lá no CT para conversar com os jogadores, o que eu acho que é bom, porque não foi aquele negócio de dedo na cara, quebradeira, mas os caras queriam saber qual é que era, mano. O porquê o Corinthians terminou o ano passado jogando pra caralho e esse ano não tá jogando bosta nenhuma. E eu acho que funcionou. Eu acho que, independente de ter tido treta no vestiário lá, jogador aí batendo boca, eu acho que isso é bom, mano. Isso é bom. Porque quando o time tá jogando uma bosta e o jogador não se cobra, aí sim é um grande problema. Agora, o jogador fechar a porta e precisar, se quiser sair na mão, quiser sair na porrada, que saia mesmo, foda-se. Vestiário é lugar para o jogador sair na mão mesmo. Então, eles que se resolvam lá dentro. Mas a torcida entrou ontem lá para trocar ideia com os caras, e o semblante do time hoje, nos primeiros minutos, foi outro. O Corinthians começou aceso, colocando o Santos pro campo de defesa. Inclusive, dar boa noite pro Benja aí também. Parabéns, finalista, parabéns.
Mas, ô Benja, o Corinthians ele abriu o placar muito cedo ali, naquele lance de escanteio ali, que Memphis e o Garro fizeram tabela, e o Memphis cruzou pra dentro da área, e o Yuri abriu o placar. Mas, cara, de maneira surpreendente, cara, não dá pra aceitar o Corinthians aí, abrindo o placar antes dos 15 primeiros minutos. A arena lotada, mano. Porra, mó vibe da hora. O Corinthians, tipo, deixar o Santos gostar do jogo, mano. O Corinthians não aproveitar esse momento psicológico, meter o segundo, meter o terceiro e matar o jogo. Deixou o Santos gostar, tanto que quando o Santos empata, o Santos já tava melhor que o Corinthians, tinha criado umas 2 boas chances ali, até sair o gol lá do Tiquinho de cabeça. Mas beleza, ok, acontece. Tomou o gol lá, mais uma bola aérea na zaga do Corinthians, pra variar, né? Um problema que não tem solução. É um problema que já desde o primeiro dia do ano o Corinthians vem sofrendo com isso e até agora não conseguiram corrigir. Mas, cara, vou te falar, Benja, o segundo tempo do Corinthians, a postura foi outra, mano. O time entrou mais ligado, o time entrou com mais repertório, e aí os jogadores que tem que fazer a diferença apareceram em campo, mano. Garro, Memphis e Yuri, apesar do Memphis não ter marcado hoje, mas foi um cara que teve 2 boas chances ali, o goleiro acabou fazendo 2 boas defesas. O próprio Garro, que marcou um golaço, aquele segundo gol do Corinthians, mas tinha batido uma falta também que o goleiro foi buscar. Então, quando os jogadores do Corinthians que têm mais qualidade resolvem aparecer, o time muda, velho. O time muda. E o Corinthians, ele amassou o Santos no segundo tempo. O Santos não resistiu, praticamente não teve chances. O Corinthians, ele criou inúmeras oportunidades e o goleiro do Santos acabou fazendo umas 3 defesas ali que eram gols certos do Corinthians. Mano. Então, pra mim, Benja, essa vitória credencia, sim, o Corinthians a eliminar o Barcelona na quarta-feira. A credencia, sim. É difícil, irmão. Só que o impossível é questão de ponto de vista. E pra mim, Benjamin, o Corinthians vai passar, irmão. Se o Corinthians meter 1-0 no primeiro tempo, como fez contra o Santos, com 15 minutos, e mantiver o ritmo, indo pra cima do Barcelona, se fizer o segundo no primeiro tempo, classifica e não vai precisar dos pênaltis, não, mano. Classifica metendo 4 nesses coitados aí. O Corinthians, ele vai classificar quarta-feira, Benjamin. Me cobra depois, mano. Me cobre. Ah, Deus te ouça, cara. Deus te ouça. Não tá feliz que batemos no Santos, não? Ô, Benjamin, cadê Neymar? Cadê Neymar? Ah, pipoqueiro. No camarote ele não desfalca o camarote, né? Agora, no jogo decisivo, não entrou. Também não entendi essa hoje. Se ele machucou, pra que ir pro banco, né? Também eu não entendi essa. Mas que Deus te ouça quarta-feira, que o Corinthians consiga ganhar. Mas precisa mudar muita coisa aí, viu? O Corinthians, olha, o Corinthians tem grande chance de ser campeão paulista. E eu continuo falando, apesar do Ramon Dias, cara. Apesar do Ramon Dias. Corinthians hoje deu uma sorte incrível que o Neymar não jogou. O time do Santos com o Neymar é um time diferente. Sem o Neymar é outro time, é um time bem abaixo. Eu também não entendo igual você, cara. O Corinthians faz 1-0 e para. Não dá pra entender. Não dá pra entender, cara. 48 mil pessoas na arena hoje. 48 mil. O Corinthians faz um gol com 15 minutos de jogo e para, cara. Na quarta-feira, se fizer um gol, não pode parar. 1-0 não muda nada, velho. Tem que fazer no mínimo 3 e não tomar nenhum. Outra coisa, o Corinthians, ó, se eu fosse treinador para jogar contra o Corinthians, eu ia falar pros caras, cruza na área, chuveirinho. Cara, não é possível como o Corinthians toma gol de cabeça, bicho. Olha, é todo jogo, mano. Todo jogo o Corinthians toma gol de cabeça. E no segundo tempo, pra mim ganhou de novo. Vou repetir a frase, ganhou apesar do Ramon Dias, cara. Ganhou hoje no talento individual. O Garro que esse ano tá mal. Hoje não tava jogando nada, tava apagado. Até na transmissão lá, eu tava vendo na Record, o Noriega falou, o Garro tá apagado, tá apagado. Aí, 2 lances pra ele que foram cruciais, né? Ele bateu uma puta falta, que o Brasão fez uma defesa. Mas eu achei que o segundo tempo do Garro foi bom, Benja. Ué, cadê o Mano? Oi, tô aqui. Ah. Tô aqui. Não, o segundo tempo do Galo foi bom porque ele pegou em 2 bolas. Uma ele bateu uma falta absurda. Pra mim, aquela bola já era gol. E a outra que ele marcou o golaço, né? Então, pô, acabou, cara. 2 lances, decidiu. Então, é isso que eu tô falando. Você falou que o Garro tinha que chamar a responsa nesses jogos, hoje ele chamou. Então, hoje ele chamou. Não foi mais que obrigação. No segundo tempo, ele não fez mais do que obrigação dele de chamar. Mas não só ele, agora, né, Benja? Porque o Yuri e o Memphis também foram bem hoje, né? O Yuri Alberto, mano, aquilo que eu te falei hoje, quarta-feira, não dava pra falar nada dele, porque ele não... A bola não chegava nele. O que ele podia fazer? Hoje a bola chegou, ele meteu caixa. Agora, precisa melhorar muito, cara. Precisa melhorar muito. Agora, o que valia era a classificação. Tá classificado, é o que vale. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. Tá na final. Fazia tempo que eles não vai para uma final. Tá ótimo.
Mas, de novo, mano, pô, como é que toma gol de cabeça todo jogo, cara? Ô, o time do Santos é muito limitado, hein? É muito limitado. E hoje, de novo, eu me empolguei, porque fez 1-0 logo com 15 minutos. Falei, caraca! Vamos lavar a égua. Mas tá bom, tá classificado, tá bom. O João Ângelo Brito, ele manda um superchat. Fala, mano, o que você achou do lateral esquerdo argentino? O Angeli, né? Angileri, ou Angileri, Angileri. como queiram. Eu falo Angileri, mas tem gente que fala Angileri, Anguileri, eu falo Angileri. Mas o Angileri, Benja, é claro que nitidamente ele é mais jogador do que o Bidu e do que o Hugo, é fato. E hoje, cara, ainda bem que ele conseguiu jogar mais de um tempo. Ele acabou saindo, depois foi substituído pelo Bidu, que acabou entrando na metade do segundo tempo. Mas, cara, de novo ele meteu uma assistência, hein? O gol do Garro foi o passe dele. Foi um lance meio mascado lá, mas ele teve a intenção de tocar pro Garro lá. Sabe Então, um cara pra que mim aí- não pode... fala, desculpa. Não, pra mim é um cara, Benja, que quando tiver 100% fisicamente, nem a chance de dar, sei lá, os minutos finais aí pro Bidu ele vai dar. Porque é muito mais jogador que Bidu e Hugo. E sabe um cara que não pode ficar fora desse time? É o Ranieri. Também, melhorou muito a qualidade. O Ranieri é outra Inclusive, o coisa. Benjamin, ele melhorou, inclusive, um ponto fraco, que pra mim é o Bidon, mano. O Bidon também, depois que voltou dessa seleção sub-20, moleque sangue doce, mano. Parece que tá com unha encravada, não dá uma dividida, não dá uma pegada no adversário. Tá entrando no segundo tempo aí pra ganhar um pouco de ritmo, aí sei lá qual é que é. Mas com certeza hoje o meio campo do Corinthians, Benja, os dois caras que tem que jogar do lado ali é Martínez e Ranieri, fato. Martínez e Ranieri, cara. Martínez e Ranieri. Foram dois leões hoje em campo, foram os dois, cara. E o Carrídio também, que é aquele cara que ele acaba saindo um pouco mais ali pra ajudar o Garro, mas é um cara que também tá jogando do lado dos dois, né? Mas precisa corrigir esse negócio de levar gol de cabeça, mano. Não pode levar gol de cabeça todo jogo, cara. Todo jogo. Quem é que fez o gol do Santos mesmo? Me deu branco agora. Tiquinho Soares. Cara. Tiquinho. Cara, o Tiquinho subiu sozinho, velho. Então, Benja, é que ali também foi até um pouco de azar, porque o Félix Torres ele subiu no terceiro andar, mas a bola passou por ele. Quando a bola chegou no Tiquinho lá, ele até saiu um pouco ali para tentar cabecear, ele dá um passo praticamente para trás, e o Martínez estava esperando talvez o corte do Félix Torres aí que saltou para tentar interceptar ali e não conseguiu. Mas poderia talvez aí o Martínez estar um pouco mais ligado no Tiquinho ali para tentar subir junto com ele também quando ele subiu. O Igor Paixão tá perguntando, vocês preferem pegar quem na final? Olha, eu gostaria de pegar o São Paulo, que eu acho mais fácil. Mas eu acho que a final vai ser Corinthians e Palmeiras. Sigo o relator. Para mim, Benja, inclusive, cara, é o maior recorde do mundo ali de cocô. Aqueles cocô de Bambi, sabe? Ligando aquelas bolinhas, porque Bambi faz aqueles cocô igual a azeitona pequena. 35 quilômetros de cocô, ligando o Morumbi à Neoquímica Arena. E vou te falar, o segundo jogo sendo lá, os caras iam ser amassados. Mas eu ainda acho que amanhã o porco passa do Trica. Corinthians e Palmeiras a final. Eu também acho. Quem tá com a gente hoje? É o Léo ou é o Joneta? Os dois estão aí. O Joneta, vê se tem corintiano para entrar com a gente aí, que tinha muito. Hoje tinha um monte de gente já pedindo antes do jogo, já tinha muita gente pedindo. Mano, o Giovanni Coutinho manda um superchat. Benja, o time para porque a falta de energia do treinador contagia o time, fora Ramon. Acho que é falta de energia, cara. O treinador não tem que ter energia. O treinador tem que ter estratégia, tática, motivação. Eu não vejo isso nele. Mas não acho falta de energia. O técnico não tem que ter energia. Mas fala aí, mano, o que você acha? Bom, Benja, pra falar a verdade, cara, o Ramon Dias é uma grande incógnita. Eu perdi muita confiança nele, porque pra mim é um cara que teve uma oportunidade de começar um bom trabalho no começo do ano, fazendo uma pré-temporada, e até agora não achou o time. E nos momentos cruciais que o Corinthians dependeu do técnico, não teve. Como a gente já viu em outras oportunidades aí, por exemplo, o Tite arrumar o time do Corinthians, em outras oportunidades aí o próprio Vitor Pereira, apesar de não ter ganhado um título, mas ele arrumou o time do Corinthians. O Mano Menezes, quando foi vitorioso também, já teve uma oportunidade lá atrás de arrumar o time do Corinthians. Então eu acho que o grande técnico, Benji, ele mostra que ele é competente quando o time tá mal, quando ele realmente pega a rédea e corrige. E hoje, Benja, de verdade, eu não vi aí um trabalho do Ramon Dias, a não ser colocar o Angileri ali de lateral titular, mas eu acho que o Corinthians hoje decidiu o jogo muito mais na individualidade dos jogadores do que realmente num trabalho feito por ele. E assim a gente encerra mais um corte aqui na Rádio do Corinthians, com o coração batendo forte no ritmo da Fiel e com a certeza de que o Timão segue firme, gigante e temido.
Depois dessa vitória para cima do Santos, ficou ainda mais evidente que o Corinthians é muito mais que um clube, é uma nação, é história viva, é resistência, é raça pura em cada dividida, em cada grito da arquibancada, em cada lágrima de emoção e suor de entrega dentro de campo. E se algum rival ainda tenta comparar tamanho, tradição ou peso de camisa, a resposta veio dentro das 4 linhas. Coutimão colocando o Santos no bolso e mostrando quem manda no futebol paulista e brasileiro. Enquanto uns tentam reviver o passado, o Corinthians segue escrevendo o presente com coragem, com raça, com apoio incondicional da Fiel. A cada jogo, a cada vitória, a cada provocação rebatida com classe, o Corinthians mostra que aqui não é só futebol. Aqui é fé, é cultura, é família unida, é voz que não se cala, mesmo nas fases difíceis. Aqui não se abandona, aqui se apoia, se acredita e quando a bola entra, o grito de Vai Corinthians ecoa em cada canto do Brasil. Hoje foi dia de colocar o Santos no devido lugar, lá atrás, olhando o timão brilhar. E o melhor de tudo, a mídia inteira teve que engolir a atuação corintiana e aplaudir o espetáculo. A repercussão tá geral, os comentaristas estão sem argumento, e a Fiel só tem motivo para sorrir e comemorar. E é por isso que a Rádio do Corinthians está aqui, para dar voz ao torcedor, para espalhar a palavra da Fiel, para reforçar que somos muitos, que somos gigantes. E que enquanto houver um corintiano de pé, o Corinthians jamais estará sozinho. Agora, se você curtiu esse conteúdo, já sabe, fortalece com aquele like, comenta aqui embaixo o que achou dessa vitória e, claro, se inscreve no canal, porque a Rádio do Corinthians não para. Aqui tem corte, tem pós-jogo, tem bastidor, tem provocação, tem análise com sangue no olho e coração no bico da chuteira. E se você conhece aquele corintiano raiz que ainda não colou com a gente, compartilha esse vídeo, marca ele nos comentários, chama para fazer parte dessa família que só cresce. E ó, todos os créditos do conteúdo original que você viu aqui estão na descrição, porque aqui o respeito é regra. Mas a resenha, a zoeira e a paixão corintiana não tem limite. A gente valoriza quem cria e compartilha conteúdo com verdade, com emoção, com identidade. E claro, sempre colocando o Corinthians no topo, onde ele merece estar. Fica ligado que vem muito mais por aí. O calendário tá cheio, o time tá evoluindo e a Fiel vai seguir lotando estádio, invadindo rede social, calando os críticos e empurrando o time pra cima. Porque com a gente é assim, caiu no grito da Fiel, já era. Pode ser Libertadores, Copa do Brasil, Paulistão, Brasileirão ou até amistoso, se tem um manto preto e branco em campo, a Fiel tá junto. Valeu demais por acompanhar mais esse corte aqui na Rádio do Corinthians. Um salve especial para cada guerreiro e guerreira que fortalece o canal todo dia, que comenta, compartilha, interage e faz desse espaço uma extensão da arquibancada. Aqui o grito não se perde. Aqui o amor não se explica. Aqui é Corinthians, porra. E para fechar com chave de ouro, fica a reflexão. O Santos pode até ter um estádio na praia, mas o Corinthians tem um mar de gente da Fiel. O Santos pode ter Pelé no passado, mas o Corinthians tem o povo no presente e no futuro. O Santos pode até tentar ser rival, mas rival mesmo é aquele que incomoda e o timão incomoda geral. Porque aqui é peso, é título, é sofrimento e glória na mesma medida. Se liga, porque amanhã tem mais. E se você ainda não é inscrito, tá esperando o quê? Vem com a gente. Aqui é zoeira, é análise, é Corinthians no sangue. Aqui é Rádio do Corinthians, onde a voz da Fiel nunca é calada.